Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje nós vamos conversar com a doutora Andréa Rufino. Ela é ginecologista, sexologista e também psicanalista. E a gente vai fazer aqui um bate-papo super especial falando sobre a sexualidade como um instrumento do empoderamento feminino. Então fica aí ligada, se você gosta deste assunto, vá compartilhando logo aí com alguma outra amiga e fica com a gente porque vai ser bem interessante esse bate-papo. Seja muito bem-vinda, doutora Andréa. É com muito prazer que a gente está aqui agora na nova casa, né? Você retornando aqui ao podcast. E aí hoje a gente escolheu esse tema porque a gente acredita muito que existem vários caminhos para despertar esse poder da mulher. E você, como uma profissional, né? Uma médica que entende muito de mulher, porque é ginecologista, e, enfim, foi fazer as outras especializações para ajudar essas mulheres. Então, nada melhor do que, no mês da mulher, a gente trazer aqui um tema tão importante que ainda é tabu e que muitas mulheres sofrem, às vezes, a vida inteira, né? Sem vivenciar mesmo essa sua sexualidade de uma maneira saudável. Então, vamos lá. Vamos conversar e a primeira conversa... a primeira pergunta que eu queria fazer é: por que você resolveu, além de já ser uma médica ginecologista, ir buscar estudar, né, se especializar nessa área? Certo. Então, primeiro, muito obrigada, Franci Carmen, pelo convite. É a segunda vez que a gente, né, se reúne. Te dá os parabéns pela nova casa, tá tudo lindo. Obrigada. E só sucesso, né? Eu acho, assim, que o tema foi muito feliz. A gente está no mês em que a gente comemora o 8 de março, né? Sim. O Dia Internacional da Mulher. A gente tem uma luta muito grande para fazer pela nossa existência como mulher no mundo. Verdade. Né? E nós, como mulheres, fomos muito e ainda somos muito castradas no exercício da nossa sexualidade. E aqui eu já começo dizendo que essa sexualidade é mais do que sexo, né? Sexo é prática sexual, né? Sexo é fazer, é exercer uma prática sexual qualquer. E sexualidade é para além disso, né? A Organização Mundial de Saúde define a sexualidade como uma parte inerente da nossa personalidade. E a gente expressa a sexualidade nos gestos, na roupa que a gente escolhe, em como a gente se comunica, como a gente se relaciona. Sexualidade também diz respeito a gênero, ao que a gente, como é que a gente se sente no mundo como mulher ou como homem. Diz respeito às nossas relações afetivas, em como a gente sente desejo, sente atração. Existe certo e errado? Vamos começar logo aí, né? Às vezes a gente aprende, não, tem que ser só assim. Você, na sua lida diária com as mulheres, você se depara, eu acredito, com muitas questões, assim, né? Desses padrões. Sim. Certo e errado é norma social. Quem determina certo e errado são as normas sociais. Quem são as estruturas sociais? Educação, religião, né? Sim. Então, são essas instituições, família, né? Então, começa com família. Cultura, né? Educação, religião, local, né? Por exemplo, tem locais que o homem pode ter mais de uma mulher. Tem locais que a mulher pode ser mais liberal, tipo, usar outros tipos de roupas e tal, ter comportamentos e outros não. Então, tudo isso envolve, então, né? Isso... essa cultura é o conjunto desses fatores socioculturais chamados que envolve todas essas estruturas que a gente está chamando de estruturas de poder. Então, são elas que vão determinando ao longo dos países e dos lugares do mundo e das épocas o que é certo e o que é errado. Né? Então, o certo e o errado está nesse lugar. Como nós somos seres sociais, né? A gente nasce lá, um ser com instinto, né? Uma criaturinha com instinto. A gente vai sendo educado e educada no mundo para a gente ser isso ou aquilo. Para a gente se comportar a partir de um gênero masculino ou feminino, muitas vezes totalmente binário, para a gente agir de tal maneira ou de tal maneira. A mulher se veste assim, o homem se veste assado. E assim os comportamentos vão sendo ditados. Comportamentos, inclusive, relacionados à prática sexual.
Então, ainda hoje, eu escuto de mulheres jovens, de 18 anos, eu estou muito angustiada, porque eu acho que eu deveria esperar o casamento para iniciar a minha prática sexual. Sim. Então, veja, isso não acontece só com mulheres da nossa geração, em que era comum que na nossa geração, na geração da nossa mãe, da nossa avó, isso fosse algo... O padrão, né? Vamos dizer, o padrão. E que essas mulheres não lutavam contra. Então, é de surpreender, né? Sim, que ainda hoje, né? Que ainda hoje uma garota de 18 anos se angustie com isso, né? E se angustie com essa ambiguidade de desejos, né? Eu se sinto oprimida por isso. Então, acho que esses são exemplos muito importantes, né? Assim, de prática e de sexualidade. Sim. E também essa questão que você acabou de falar da menina jovem, tem muito isso também. A gente vive hoje também, a gente vive num mundo de extremos. Ou libera tudo, né? Ou tem lugar que libera tudo, tem lugar que castra tudo. E aí, às vezes, a pessoa fica meio, vamos dizer assim, perdida. Se não tiver uma base, né, uma orientação de alguém que vem ali, independente de crença, de essas coisas, esses tabus. Porque eu acredito também na questão das escolhas, mas escolhas conscientes, né? Pode ser que tenha uma menina que ela ainda não se sinta preparada para iniciar a sua vida sexual. Sim. Mas é importante ela saber, né? Como faz, o que pode proteger, o que não... Como fazer, né? Como também, até onde ela pode permitir determinadas coisas na questão do relacionamento. Não sei se você também... As suas pacientes devem levar, né? Questões, por exemplo, da mulher não querer fazer determinada coisa lá com seu parceiro ou com a sua parceira, se ela for uma mulher homossexual. Mas, às vezes, tô com medo de perder essa pessoa. E aí, ela faz por uma necessidade, sei lá, uma dependência emocional. Mas não porque ela queira. Existem essas questões aí também lá? O que você está abordando? Você está abordando a importância da educação em sexualidade, né? A educação em sexualidade, ela vai nos proteger, homens e mulheres. Sim. Da desinformação, da gente ficar, principalmente as mulheres, submetidas a relacionamentos que elas não querem ou que não desejam, para que elas não fiquem submetidas ao início de uma prática sexual, que ela talvez no fundo não queira, mas se sente compilada, chamada a ir para esse encontro sexual. De alguma forma, né? Também para ajudar essa mulher a não ficar submetida a relacionamentos de violência, né? Ou que, às vezes, emocionalmente, ela se sente forçada a ir para o início de uma prática sexual, porque ela já namora há algum tempo, porque todo mundo da idade dela já faz sexo, e ela deveria ir. Então, isso que você falou no início, que é essa ambiguidade de desejos. Então, veja, muitas mulheres... acham que deveriam começar essa vida sexual, mas emocionalmente, na verdade, eu não estou pronta, não está na minha hora ainda. Então, esse conflito vai resultar, por exemplo, numa disfunção sexual chamada vaginismo. Sim. Onde esse corpo, ele vai atuar a favor da emoção dela, vai contrair o assoalho pélvico e essa mulher não consegue ser penetrada. E ela fica sentindo dor. É isso? Ela não consegue a penetração vaginal. O pênis não entra na vagina, às vezes nenhum toque é possível ali na vulva. E na tentativa de conseguir, sente muita dor. Então, esse é um exemplo, né? E que está mais no emocional do que no... Que é emocional, não é físico. Totalmente emocional. O vaginismo é uma doença emocional, é uma doença psicossomática, não é física. Eita, mas é difícil. E aí? Como é que faz nessa hora? Vai... E todo ginecologista, ou vamos dizer assim, na maioria das vezes, a ginecologista ou o ginecologista, eles dão essa orientação quando a mulher chega, por exemplo, no ginecologista, olha, eu não estou conseguindo e tal. Sim, os ginecologistas... Já entendem que é essa coisa emocional? Os ginecologistas que têm essa formação da especialidade, de fazer residência médica em ginecologia e obstetrícia no Brasil... tem informação para fazer o diagnóstico do vaginismo, para saber identificar que aquela mulher, por exemplo, às vezes ela não tem consciência
de que ela tem vaginismo. Sim. Então, ela vai para uma consulta ginecológica e ela não consegue fazer o exame, né? Até eu já recebi exame, pacientes que disseram que desmaiaram na mesa do ginecologista, né? Pelo medo, pavor, né? Então, é muito comum também estar associado a medo, a pavor dessa intimidade. Então, os ginecologistas, eles estão preparados para identificar que é vaginismo e encaminhar para o sexologista, né, para que ele possa efetuar esse tratamento, né, que envolve psicoterapia e envolve terapia com a fisioterapia do assoalho pélvico. Então, isso é um tratamento conjunto de psicologia, né, de atendimento psicoterapêutico em terapia sexual junto com a fisioterapia do assoalho pélvico. E como é que a gente aqui, entrando agora no tema específico aqui da sexualidade como esse instrumento de empoderamento, você pode contar pra gente de alguma forma como você foi, né, ao longo da sua vida, entendendo isso, buscando esse conhecimento para ajudar outras mulheres, né, a ficarem, vamos dizer assim, mais autoconfiantes, né, com relação a isso? Olha, essa questão do empoderamento da gente pela sexualidade é busca pessoal, né? Então, quando eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia, eu tive contato com uma professora da USP, que ela já trabalhava com sexualidade, ela é o nome mais antigo e mais importante no Brasil como mulher, né? Que é a professora doutora Carmita Ábido, da USP. E eu tive contato com ela e fiz um curso. Naquela época a Pfizer estava chegando no Brasil com o Viagra. Sim. E havia um curso ofertado para ofertar esse conhecimento em sexualidade para médicos, profissionais de saúde, e eu tive a oportunidade de fazer esse curso. Então, ali, a sexualidade como importante aspecto da saúde, como importante para a gente fazer assistência, já me encantou. Nessa ocasião, eu voltei para Teresina e comecei, então, a trabalhar como ginecologista, mas a sexualidade como especialidade ficou longe. 10 anos depois, quando eu fui fazer o doutorado, eu decidi que eu queria fazer um doutorado em um tema sexual e fui fazer sobre educação em sexualidade. Eu queria saber se os professores de medicina do Brasil inteiro, das universidades do Brasil, eles falavam e ensinavam sobre sexualidade. E a partir daí eu entrei nesse mundo e fui fazer formação em sexologia clínica, depois fui fazer formação em análise psicodramática, que é uma das linhas de psicanálise. E então entrei nesse mundo e de atender, porque eu já ouvia muitas queixas sexuais, né, das mulheres que eu atendia. Eu gostava sempre gostei muito de conversar, de saber um pouco, né, da vida daquela mulher que eu atendia. Eu gostava de saber dos relacionamentos. Então, eu ouvia muito sobre queixa sexual, né? Então, para mim foi muito importante. E claro que essa caminhada de especialização, não tem como você não olhar para você mesma. Sim, né? verdade. Então, eu também fui olhar para mim. Então, quando você resolve fazer uma formação em psicanálise, uma formação, né, em psicanálise, uma especialização que envolve saúde mental, você precisa se tratar. Você precisa se cuidar. Porque senão você não pode cuidar do outro, você né? não tem condição de cuidar do outro. Então, claro que ali eu fui ver as minhas próprias questões, né? As dificuldades que eu tinha relacionadas a todos esses aspectos culturais, né? Eu nasci em 67, né? Então, eu entrei na adolescência na década de 80, com tudo ainda fechado com relação a isso, com a educação toda castradora, contida sobre a expressão sexual feminina, com os mesmos conceitos de iniciar a vida sexual depois do casamento. Então, eu sabia muito bem do que aquelas mulheres estavam reclamando. Sim, né? Verdade. Eu conseguia ter identificação com o que elas sentiam, com o que elas falavam. E isso foi muito importante, né? Para que eu pudesse entender aquelas... Então, isso sempre gerou muita empatia. Isso. Né? Eu até, sinceramente, eu não gosto, é uma coisa minha, de ir em ginecologista homem. Não pela questão da vergonha, porque quando a gente é mãe, né? Agora, tipo, meu primeiro filho foi um homem e tal.
Mas porque eu acredito que uma mulher, ela entende muito melhor o corpo da outra mulher. Porque se a médica é uma mulher, ela sabe, né, o que é uma cólica, né? Ela sabe o que é uma dificuldade, às vezes, na relação sexual, se a mulher não tem lubrificação, né? Se a mulher não tem orgasmo, ela vai saber tudo. Porque ela sente isso que você está falando, a identificação. Ela tem a vivência. Ela como tem a mulher, vivência, né? porque eu acredito que por mais que um homem estude, é a mesma coisa de uma mulher, né? Querer entender, ela pode entender e estudar, mas eu acredito que outro homem, ele vai entender muito mais, né? De entender, que eu digo assim, sentir o que aquele homem está sentindo, se for um urologista, por exemplo. Você está falando, assim, de lugar de fala. Isso, lugar de fala, verdade. Que, claro, não impede um homem bem formado de ser um bom profissional. Sim. Mas você está falando daquele adicional do lugar de fala que gera um grau a mais de empatia. Isso não impede também que homens sejam bons profissionais e empáticos também. Enfim, né? É um negócio do sentir. Eu falo assim, o negócio do sentir. Da experiência no corpo, né, Franci Carmen? E isso é muito importante, eu acho, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que falar de corpo. Sim. Né? Porque a sexualidade passa pelo corpo. É no corpo que a gente sente. É no corpo que a gente vai viver aquelas sensações, né? Sim. Então, não adianta a gente saber tudo na cabeça, né? E não vou praticar, né? Eu sei. Então, a educação em sexualidade, que é essa oferta de conhecimento, ela tem muito valor, claro, né? Sim. Porque a partir do conhecimento a gente pode fazer escolhas. Mas por que conhecer tudo não responde por todas as nossas boas escolhas? Quantas coisas a gente sabe que são boas para nossa saúde, para nossa vida, e a gente ainda não faz. Ou a gente... Eu sei que isso não é muito legal, mas eu vou comer isso, eu vou fazer isso. Porque o poder da sensação de você fazer aquilo, né? O prazer... Traz alguma coisa, né? A dopamina emocional. que aquela experiência te dá, acaba nos fazendo, apesar de sabermos daquilo, eu quero viver aquilo lá. Né? Então, assim, a sexualidade passa pelo corpo, né? Passa por essa experiência do corpo. E a gente, por exemplo, as evidências científicas mostram que até metade das mulheres no mundo inteiro tem alguma disfunção sexual. E o que são as disfunções sexuais? Falta de desejo e de conseguir ficar excitada, falta de orgasmo, sentir dor na prática sexual. Então, essas disfunções sexuais, pelo menos metade das mulheres no mundo inteiro, dados de pesquisas epidemiológicas no mundo inteiro afirmam que as mulheres terão ao longo da vida. Então, pensa, que cultura é essa que a gente vive, que metade das mulheres do mundo terão dificuldade para se expressar e viver uma sexualidade. Será que eles você tem algum dado com relação aos homens? Os homens têm, principalmente, disfunção erétil e ejaculação rápida ou precoce, né? Que é o mais comum. Sim. Mas, por exemplo, disfunção de desejo sexual ou baixa libido é menos. É bem muito menor nos homens, né? Entendi. Porque a cultura os ajuda, né? Os ajuda no sentido de liberar esse homem para a prática sexual. Na verdade, os homens são oprimidos de outro jeito, né? Tem que ser garanhão, tem que estar disponível sempre, tem que ter um pênis grande, tem que ter um pênis grosso, tem que ter ótimo desempenho, não pode falhar nunca. Então, o sofrimento sexual dos homens é outro capítulo, né? O nosso sofrimento é nós somos criadas para a gente não expressar, não ser livre para expressar a nossa sexualidade. Aí o que eu faço um outro adendo. Sexualidade é alegria, criatividade, espontaneidade. Como é que a gente vive isso sem liberdade? Então, se a gente é educada, né, para ficar contida, esperar que alguém nos convide, não é? E ainda assim não aceitar de pronto, fazer uma resistência, não é isso? Sim. Né? A roupa deve ser contida, não gargalhe alto, né? Não seja exuberante, não é isso? Não erotize, não sensualize, não é? Sim. Veja, muitas vezes a gente foi castrada no erótico.
Sim. Né? Então, por exemplo, às vezes eu atendo muitas mulheres que elas não têm dificuldade de ter desejo, nem excitação, nem orgasmo, mas elas não conseguem se expressar livremente. Uhum. Sabe? Elas conseguem um determinado script ali no jogo erótico, mas ela não é livre, ela não se sente livre para falar, para vocalizar, para propor. Porque muitas vezes o marido já, ou o namorado, sei lá, já estranha, às né? Às vezes não é nem pela parceria. Ela não consegue dentro. Por quê? Porque ela não foi educada para aquilo, não foi permitido. Entendi. Entende? Então, até a permissão que a gente recebeu para sexualizar, em geral, é dentro de um relacionamento. Aqui eu já nem estou radicalizando que é dentro do casamento, mas dentro de um relacionamento e num molde possível, né? Ou seja, livre, leoa, loba, não. Não porque era o que eu queria perguntar também, porque hoje em dia a gente vê também uma outra ala feminina com... Eu não sei se a palavra certa é essa, não é que é exagero, mas é algo muito, muito explícito, sabe? Assim, já muito sexualizado demais, no meu ponto de vista. Não sei se, né, quem gosta e tudo mais, mas assim, às vezes eu vejo uma mulher dizendo que é poderosa, e letras de músicas de funk, por exemplo, tem uns que são bem... E ali eu não acho... Eu acho assim, sensualidade é uma coisa e tem uma linha muito tênue entre ser sensual e ser vulgar. Aí entra julgamento, entra um monte de coisa que se a gente for atrás, né? Tem muito pano pra manga. Mas o que eu quero dizer é que em algum momento eu percebo, em algumas situações, uma mulher já levando pro padrão do próprio homem. Sabe o homem que quer ser que tem que ser garanhão, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo? Eu vejo hoje também. Porque é bonito ver uma mulher, uma foto sensual, uma dança, uma expressão. E tem um outro formato que, pra mim, aquilo já é muito demais. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo dizer. Eu vou tentar botar em outras palavras. Sim, vamos lá. Numa palavra sem usar do julgamento, da opinião pessoal, né? Veja, a gente sai daquele modelo de uma educação super castradora e foi pela coragem de mulheres que rasgaram aquelas normas ou resolveram infringir aquelas normas ou serem disruptivas e na década de 60 disseram, a gente não quer fazer sexo só para engravidar. Nós não queremos ficar submetidas a um sexo reprodutivo. E foram essas mulheres que queimaram sutiãs e foram consideradas impróprias pela marca da mama numa blusa, numa roupa, né? Sim. Que a gente está nesse lugar hoje de poder estar aqui falando sobre sexualidade. Então, veja, as mulheres, muitas de nós, né? E foi assim, por conta delas, que a gente chegou nesse lugar de mais liberdade que a gente tem hoje. Então, essas foram consideradas inapropriadas, foram chamadas de uma série de nomes, foram super julgadas, né? As mulheres livres, que se colocaram para vivenciar uma sexualidade livre. Então, para muitas mulheres, assim, por que os homens podem e eu não posso? Né? Sim. Por que os homens podem, entre aspas, passar o rodo e eu não posso? Né? Então, se a gente olha para esse aspecto cultural, essa é uma caminhada que foi importante para a abertura sexual. Né? Foi na década de 70 que a ONU estabeleceu a década das mulheres e falou tanto de autonomia financeira para as mulheres. E foi a partir daí, dessas reuniões da ONU, que saíram os direitos sexuais separados dos direitos reprodutivos. Porque primeiro foram escritos os direitos reprodutivos, depois os direitos sexuais. Qual é o direito sexual? Da gente ter relação com quem a gente quiser, quando a gente quiser. Para ter prazer e não para engravidar. O direito da gente ter uma vida sexual sem ser vítima de violência. O direito da gente expressar a nossa orientação sexual, se hétero, homossexual, bissexual, todas as letrinhas. Sim. Então, veja, a gente lutou muito para ter todos esses direitos, né? Agora,
essa caminhada de como a gente quer expressar livremente a nossa sexualidade é que eu acho que é de cada um. Sim. E eu acho que o importante que eu vejo é assim, é que eu vejo, por exemplo, mulheres que saíram do lugar da castração para um oposto de performance sexual, aonde eu performo, mas eu não estou verdadeiramente liberta. Pois é, isso, eu acho que é exatamente talvez isso aí. Você que eu não soube me expressar isso, né? dessa forma. Isso. Que às vezes naquela coisa de dizer que é livre, que é, né, mulher bem resolvida. Se for, que maravilha. Isso. Que seja. Que porque seja. A gente precisa de mulheres que sejam. Exatamente. Mas o que eu percebo às vezes, o que vem para mim, já que o meu consultório é de problemas, né, sexuais, de uma mulher que performa, ela faz e acontece, ela faz um striptease, ela coloca uma roupa erótica, ela faz caras e bocas, mas ela dentro dela ela não está liberta. Ela ainda tem angústias com relação às questões socioculturais, ou de isso aqui não ser certo, ou de faz uma série de coisas, mas sente angústia, não se sente em paz com aquilo. Né? Certo, é quando não está, na realidade, alinhada, né? A parte interior, vamos dizer assim, com o que ela expressa aqui fora. Mas é um caminho, sabe, Franci Carmen, porque o caminho da gente romper com a castração é se colocar com coragem para experimentar. Sim. E as primeiras experimentações serão angustiantes, né? Serão desafiantes, serão angustiantes, porque quebrar todo esse sistema de crenças que está ali dentro, né? De você tá ali na hora H e tá ouvindo a voz da sua mãe dentro da sua cabeça, que isso é feio, isso é errado, que mulher direita não faz isso, né? E ao mesmo tempo aquela mulher se sente dividida porque tem um relacionamento e tem uma parceria que está convidando, que está chamando, não estou dizendo que está oprimindo, está chamando, está convidando, está propondo. Então, essa caminhada, ela é bem, fácil não para as mulheres. Bem desafiadora, então, esse barulho mental, né? É importante a gente conversar um pouquinho sobre ele, assim, sobre esse barulho mental, essas distrações, né? Essa dificuldade que as mulheres têm de ficarem soltas, livres para sentir tudo isso. Vamos já conversar, eu vou aproveitar aqui agora para falar dos nossos patrocinadores, né? Aqui, o Posto Fu, que é uma das empresas que ajuda a tudo isso acontecer, que acredita no feminino, que acredita, né, que a gente, como mulher, precisa ter um espaço de fala. Então, agradecer demais ao Posto Fu, que fica aqui na Homero Castelo Branco, aqui em Teresina. Tem postos Fu também no Maranhão, em Caxias e Presidente Dutra. Então, você que está por aí, né, nessa redondeza, encontrar o Posto Fu, pode ir lá, que é uma empresa que valoriza a mulher. E também a Discar Distribuidora, outra empresa que também acredita no poder feminino, que está aqui apoiando, né, o nosso podcast, o Elas Têm Poder Podcast, também no Maranhão. Discar Distribuidora, Caxias e Presidente Dutra. E depois vou falar em mais uma outra aqui, né, uma outra empresa que entrou agora para apoiar, que é o Salão Unique, que é Beleza e Terapia Capilar. O Salão Unique é da proprietária Érica Cosme. A Érica é tricologista, é uma mulher forte, é uma mulher que tem lúpus e é uma mulher que não se entrega. Foi estudar, né? Foi estudar sobre tricologia e tal, por causa da própria necessidade dela. E hoje ela ajuda outras mulheres, né, com essa questão da queda do cabelo, alopécia. E muito interessante, já teve aqui no podcast também. Então, se você, né, quer ir num local, num lugar bom, num lugar também, né, de que tem ali uma mulher forte, que trabalha para ajudar outras mulheres, o Salão Unique, os meninos vão colocar o QR Code aí, é só você apontar a tela do seu celular e você já pode agendar o seu horário lá no Salão Unique, que tem meninas maravilhosas para cuidar da gente. Gosto muito de estar lá e agradecer mais uma vez o Salão Unique e o Elas Têm Poder Podcast faz uma excelente dupla. Então vamos lá, doutora Andréa, conversar agora sobre essas questões que você estava dizendo, que faz com que a mulher fique ainda travada, né? Não consiga essas questões internas aí. Como é lá no seu consultório, você
também é sexologista, então atende fazendo terapias, não é isso? Com essas mulheres. Sim. E com casais. Sim. E essas questões que chegam lá, na grande maioria, por exemplo, tem um casamento que não está lá muito legal e tal. Não sei se você tem algum tipo de estatística ou mesmo assim observando, na grande maioria são questões desse tipo de questão que a gente está conversando agora, da mulher, ou é meio a meio, ou é homem e mulher aí que não estão se entendendo, ou é uma cobrança do homem com relação a essa mulher, ou dela mesma? Tá, vamos lá. O que eu mais recebo são mulheres com alguma queixa sexual ou com alguma disfunção. Porque queixa sexual eu sinto dor, não sinto desejo, minha libido não é como antes, eu não fico lubrificada, eu não tenho orgasmo. Mas essa queixa precisa durar mais de 6 meses e causar sofrimento para a gente chamar isso de uma disfunção sexual. Uhum. Então, o que eu mais recebo são mulheres com essas queixas. E a grande maioria dessas mulheres está em um relacionamento, né? Então, elas percebem que elas têm dificuldades individuais quando elas dizem assim: doutora, em todos os meus relacionamentos eu tive essa dificuldade. Então, ela percebe, opa, é comigo aquela dificuldade, né? Então, tem algo que me atrapalha, tem algo que eu não estou sabendo resolver, eu não sei direito de onde vem a minha dificuldade, enfim. Ou, às vezes, elas já têm uma ideia, né, do que aconteceu. E aqui a gente também precisa trazer uma estatística muito triste, que é a estatística do abuso sexual e da violência sexual. As mulheres, as crianças são grandes vítimas de violência sexual e as mulheres muito. Então, todas essas disfunções sexuais, elas acontecem muito ou quase sempre, né, em mulheres, em pessoas que foram vítimas de abuso. E não precisa necessariamente ter sido um abuso com penetração, né? Então, às vezes, foi um abuso de toque, né? De abuso psicológico, de um adulto, em geral, familiar. Sempre alguém da família ou alguém muito próximo da família, né? E que provoca aquela criança e pede para tirar roupa e que vai ofertar isso ou vai ofertar aquilo, faz chantagem. Então, e é muito devastador sobre a sexualidade feminina qualquer experiência dessa. Então, muitas vezes, é na busca de um tratamento, de uma falta de desejo, ou de não conseguir ter orgasmo, ou de não conseguir ficar excitada, que essa mulher lembra que foi abusada. Muitas vezes aquilo ficou tão guardado, tão escondido dela mesma, né? Porque a gente joga para o inconsciente aquilo que a gente não consegue lidar. Verdade. Então, essa mulher, é nesse momento que ela vai olhar para essa queixa que às vezes aflora. Então, a terapia caminha muitas vezes, né? Para socorrer essa mulher, né, nessa dificuldade. E o que é mais comum quando a queixa envolve o casal são as discrepâncias de desejo, né? Então, culturalmente, como eu falei, a gente volta sempre lá para a cultura. Os homens são educados de uma maneira muito mais livre com relação à sexualidade, né? Para que exerçam livremente, quanto mais experiências tiverem, com o maior número de pessoas, melhor. E as mulheres, o contrário, né? Então, nessa discrepância, os homens são muito mais livres para expressar esse desejo. Então, em geral, não é sempre, as discrepâncias de desejo são: o parceiro quer sexo com muita frequência e aquela mulher não quer sexo sempre. Então, os desafios são: vamos ajudar esse casal a se entender. E aqui eu trago algo muito importante. A maioria das mulheres mede o próprio desejo pelo interesse do parceiro. Vou explicar melhor. Aquele parceiro quer sexo todos os dias. E essa mulher não sente vontade todos os dias. Por uma série de questões. Primeiro, ela não conhece o desejo dela. Muitas vezes ela nunca olhou o próprio corpo, ela nunca se tocou, ela nunca teve orgasmo sozinha, né? Ela tem um total desconhecimento do próprio corpo, de como ter prazer. E a gente lembra que o principal estímulo para o desejo é ter orgasmo. Então, se essa prática sexual que acontece com esse parceiro não é boa para ela, não é satisfatória,
Ela não, sabe? Ela não tem vontade, né? Porque a pessoa vai querer fazer uma coisa que não é legal, né? Às vezes ela tem prazer. Às vezes ela não tem. E às vezes ela não sabe dizer, não sei por que daquela vez eu tive, daquela vez não tive. Ou seja, ela tem consciência zero do próprio corpo, né? De onde é o clitóris, qual é o órgão de prazer dela. Então, veja, aí como o parceiro quer ter sexo todo dia e ela não tem, ela diz, doutora, eu vim aqui porque eu não tenho desejo. Entendi. Não é isso. Talvez nem... Não é. Isso, né? Ela nunca foi estimulada para descobrir com que frequência ela tem desejo. E a outra régua patriarcal horrorosa é a régua da frequência sexual. Sim. Né? De dizer que temos que ter um X número de práticas sexuais para a gente ser normal em sexualidade. Não existe nada disso. Né? Então, os casais se perdem muitas vezes nisso. E eu vou dizer outra coisa mais provocativa. Os homens estão acostumados a esse sexo performático também. Sim. Então, eu ouço muitas mulheres dizendo assim, doutora, vou olhar bem para aquela câmera para vocês me dizerem, olha, doutora, o meu parceiro não me vê. Ele não me enxerga. Ele enxerga um corpo para ser penetrado. Ele enxerga um corpo para ele fazer o que ele quer. Ele não está me vendo. Ele não vê meu desejo, ele não vê o que eu gosto. Não atende, né? Não se preocupa. É triste. Ele não me vê. Ele não olha para mim. Então, muitos homens querem sexo todo dia para descarregar uma tensão sexual naquela mulher. Verdade. Que poderia resolver sozinho. Então, né? E até por isso que a mulher vai se fechando cada vez mais, que ela não se sente respeitada, né? Não se sente vista. Não se sente desejada. Desejada, Entende? Porque, muitas vezes, a maneira como aquele parceiro pensa que está estimulando, ou é cobrando, né? Cobrando, você não quer nunca, parará. Naquela cobrança, isso não é sedução. Né? É cobrança, é ameaça. Ou então dizer que, sei lá, sempre tá com dor de cabeça. Não tem até aquelas piadas, sempre tá com dor de cabeça, sempre tá com isso. Né? E às vezes não tá sabendo fazer a coisa, mas bota a culpa pra mulher. Isso, então é importante esse parceiro perguntar por que a minha parceira nunca tá interessada? Pois né? Uma vez assim, eu até falei, é bom o homem refletir também sobre isso, né? Não sei, mas aí muitas vezes o homem vai para aquela questão da posse, do ciúme, aquela relação doentia da posse, está interessada em outra pessoa. Meu Deus, e muitas vezes ela não está interessada em nada, ela não tem nem conhecimento dela mesma, né? Então, a gente tem muito discrepância de desejo, né? Porque muitas vezes esse homem também não conhece esse corpo feminino, não sabe dar prazer a uma mulher, né? Olha a falta de educação em sexualidade. Verdade. Né? Deu um recado aqui para os homens. Olha, vem aqui para cá, ó. Vamos aprender, né, sobre sexualidade feminina. Perguntar para a tua parceira do que ela gosta, né? As mulheres precisam muito descobrir o próprio corpo, olhar no espelhinho, perder o medo de se tocar, de se experimentar, né? De poder construir uma relação com essa parceria de intimidade sexual, intimidade erótica, para poder conseguir falar abertamente sobre o que sente, sobre o que não sente. Assim, eu não acho legal, eu não gosto. Né? Às vezes é por desconhecimento, eu não conheço bem isso ou aquilo. Então, eu tenho medo de experimentar. Então, assim, falta muito essa educação, né? Os homens, em geral, eles têm uma resposta sexual mais rápida do que das mulheres. Os homens têm ereção muito rápida. As mulheres demoram 15 a 20 minutos para ter ereção clitoriana. É o clitóris que abre a sensibilidade vaginal. Existe uma estrutura clitoriana, uretral, vaginal, na entrada da vagina, que é o que vai dar prazer para as mulheres. Se não houver estímulo nesse local, não tem orgasmo. Né? Outro mito do orgasmo vaginal, doutora, eu vim aqui porque eu não tenho orgasmo com a penetração, eu não tenho orgasmos. Você não tem sozinha? Não, eu não tenho com meu marido. Como? Não, eu não tenho com a penetração vaginal. Porque, claro, uma penetração vaginal sem manipulação clitoriana não vai ter prazer. Né? Então, existem muitas técnicas, né? E uma das técnicas importantes é a técnica de mindfulness, aplicada à sexualidade. Então, mindfulness aplicada à sexualidade tem referências científicas muito importantes, né? Ela é muito boa para tratar a ausência de orgasmo. Porque qual é a dificuldade que todo mundo tem, mas as mulheres têm demais? Prestar
desenvolver a atenção plena. Mindfulness nada mais é do que técnica de atenção plena. Estar presente naquele momento, no seu corpo, sentindo tudo sem julgar. Que foi o que a gente aprendeu, foi a julgar. E com relação à sexualidade, isso é certo, isso é errado. Fazer isso está errado. Então, imagina, aquela mulher está lá recebendo uma série de estímulos e a mente dela, isso aqui não está certo. Não, isso aqui não. Isso aqui não pode. Aí que medo daquilo ali. Né? Então, não vai caminhar. Verdade. Então, o Mindfulness, ele é essa técnica que ajuda a treinar essa mulher para a atenção plena do que ela está sentindo. Eu estou sentindo prazer, eu estou sentindo... O que é que ela está sentindo? Dá essa consciência. Observar, né? Se observar naquele momento. Isso. E existe treinamento de Mindfulness para isso. Eu não sabia que existia específico. Que é uma técnica específica. Existe curso, a pessoa procura, como é que faz? Em geral, é um terapeuta sexual, né? Um sexologista que recebe formação. É também uma formação psicológica. Então, lá no seu consultório, se a mulher chega e aí você vê que ela tem essa demanda, ela vai fazer... Existem como se fosse mentoria? Não, existem várias técnicas para você tratar as disfunções sexuais, né? Existe técnica cognitivo-comportamental, baseadas em Masters e Johnsons, né? Que é clássico. Existem terapias só cognitivas. Existem terapia de mindfulness, né? Então, para cada caso, para cada situação, né? Você tem... Utiliza um tipo de terapia. As técnicas. Terapia cognitivo-comportamental aplicada para a sexualidade e Mindfulness aplicada para a sexualidade são as técnicas que têm resultados melhores, digamos assim, do ponto de vista científico. Mas tem algo que as pessoas têm experimentado, que é o Tantra. Sim. Né? Assim, como é o que é o Tantra? Porque quando eu falo em Tantra... Eu, pelo menos, só tenho conhecimento de ver, assim, a questão da massagem, é isso? Tá. O Tantra é uma das, se eu não estiver enganada, 7 linhas do yoga, né? O Tantra é uma maneira de você vivenciar a sua espiritualidade com essa atenção, né? Como toda yoga, com atenção no momento presente. Mas, assim, o Tantra, ele não separa... o bom do ruim, né? Ele fala de uma unidade presente, né, no universo, na complementariedade, né, das energias. E o Tantra fala muito dessa sexualidade sagrada, que para nós no Ocidente, que fomos apartados, né? A sexualidade ela foi apartada do sagrado. No nascimento de todas as religiões orientais, a sexualidade ela foi apartada do sagrado. Sexualidade é profano. Entendi. E aqui no profano, Ocidente, né? Não é do sagrado. Tanto que o Kama Sutra, que fala desse encontro da sexualidade com a espiritualidade, ela vem, né, lá do berço da Índia, do berço dos países orientais. Então, a massagem tântrica... ela é uma das ferramentas do Tantra. Então, viver o Tantra é você viver conectado com essa energia sexual vital criativa, que é a Kundalini, né? Que está lá no nosso chakra básico. Então, quando você acorda essa Kundalini, né? Você vai acordar essa energia sexual, você vai desbloquear todas essas dificuldades que você tem, né, no fluxo dessa energia. A massagem tântrica, ela nada mais é do que uma terapia de mindfulness. Por que é um mindfulness? O terapeuta tântrico, as pessoas que se colocam como terapeutas tântricos podem ter diversas formações, né? Então, cabe a cada um, né, a busca de alguém qualificado, sério, enfim, porque... A gente sabe que nessa área, como em qualquer outra área, a gente tem que ter muito cuidado em fazer boas escolhas, né? Mas, enfim, a terapia tântrica, o terapeuta convida né, essa pessoa que vai em busca a perceber o corpo, perceber as sensações do corpo, né? A pele, né? E perceber todas as sensações genitais. Então, não deixa de ser uma forma
de mindfulness, de prestar atenção às sensações do corpo, a ficar no momento presente, a não julgar o que você está sentindo. Né? Tem muitas pessoas, muitas mulheres que sentem culpa pelo prazer que sentem. Né? Então, a depender da história sexual de cada uma de nós, nessa descoberta da sexualidade vem muitas dores, né? Sim. Dores de abuso, de desrespeito, de experiências sexuais, de iniciação sexual que não foi prazerosa, que foi sofrida, que foi angustiante, né? Então, nesse caminho da gente descobrir essa sexualidade livre internamente, alegre, criativa, espontânea, plena, multiorgástica, a gente precisa muitas vezes descascar, né, toda a cebolinha das nossas vivências, das nossas emoções, para a gente chegar nessa parte tão luminosa da nossa sexualidade e tão empoderadora. Então, a gente está falando aqui de como a sexualidade, a nossa descoberta sexual, como a gente descobrir que a nossa sexualidade, ela não é profana, ela é sagrada, né? Que a gente pode cultuar o nosso corpo sexual de uma maneira super sagrada, respeitando esse corpo. Então, quando é que a gente faz isso? Quando a gente conhece o nosso corpo, a gente não se permite estar num relacionamento que não nos respeita. Isso é viver uma sexualidade sagrada, né? Quando a gente consegue dizer para o outro, não gosto assim, né? Eu gosto não faz assim, porque não está com vontade, está tudo bem, né? Perfeito, não vou fazer. Saber dizer não, colocar os nãos, sabe? Então, isso é viver o Tantra. É né? Se respeitar, né? Isso. E é muito importante. E as mulheres mais maduras, né? Tipo, nós duas aqui, que já passamos dos 50, você recebe... Existe diferença, vamos dizer, entre... Você até falou no início que a novinha também lá tem questões, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Atualmente, as mulheres que já estão na menopausa, né? Que também uma grande quantidade aí das mulheres que você cuida. Essas mulheres vivem de uma forma mais, vamos dizer assim, livre a sua sexualidade ou não? O que eu quero dizer é, nós estamos envelhecendo, estamos muito ativas ainda. E hoje uma mulher de 50, ela não é a mesma mulher de 50 de não sei quantos anos atrás, né? Ela é uma mulher que tem mais vitalidade, que tem muita atividade ainda e tal. Então, elas vivem hoje a sua sexualidade de uma forma mais livre ou ainda tem muitos entraves, elas buscam isso com mais frequência? Ou vão jogando para debaixo do tapete e vão só trabalhar mesmo? Como é que está hoje? Eu vou fazer um panorama para vocês da nossa caminhada, né? Sei. Então, o que acontece quando a gente pega os dados assim, de epidemiologia das disfunções sexuais, que vai contar um pouco a história que você está me pedindo. Quando a gente pega uma menina jovem, essa garota jovem, ela tá cheia de hormônios sexuais, a puberdade chegou. Então, não falta para essa garota desejo. Sim. Né? Então, desejo, vontade, curiosidade, quero experimentar, tá cheio disso. Mas não sei como fazer. Então, o que essa garota vai ter de dificuldade? Eu não consigo ir para o encontro sexual, eu vou, mas não consigo ter orgasmo, eu vou, mas eu sinto dor na relação, porque eu vou, mas eu tô toda amarrada de medo, de desconhecimento, né? De uma maneira geral. À medida que a gente vai envelhecendo, mesmo que essa mulher não seja terapeutizada por algum tipo de terapia, a vida é terapêutica, né, Francisca? Porque, não tem coisa que ensine mais a gente do que a gente passar por dores. Eu detesto cultuar dor e sofrimento. Mas ensina mesmo, não tem jeito, quem, né? Então, assim, você vai, se envolve num relacionamento, eita, aqui não deu certo, esse não me respeitou, eita, sofri aqui. Então, assim, não tem como você não chegar, né, mais pra frente, mais sábia, né? Mais sábia. Então, essa mulher que tem lá uns 30 anos, 40 anos, ela tem tudo para viver com 40 anos um apogeu. Sim.
45, um apogeu sexual. Por quê? Ela já se conhece um pouco, né? Ela já sabe bem, na tentativa e erro, o que deu certo, o que não deu certo, né? Ela já procurou algum tipo de ajuda. Então, a idade em que as mulheres têm menos dificuldades sexuais é por volta ali dos 40 anos. Por quê? Por isso Porque que diz a idade da loba, será? Isso. Então, quando chega nos 50, a gente tem a menopausa para atrapalhar esse jogo de campo. Mais um desafio, né? Então, assim, você está mais sabida na emoção, né? E o corpo começa a não te ajudar. Porque aí vem os fogachos, vem o ressecamento vaginal. A diminuição dos hormônios sexuais vai fazer, muitas vezes, esse desejo diminuir. Você já não... Assim, você tem até motivação para ir. Na minha mente eu quero, mas chega lá a experiência não é boa, porque o meu corpo já não está como antes. Aí vem a necessidade do tratamento da menopausa com a terapia hormonal. Para quem não pode, a gente usa outros recursos. Mas, enfim, ter ajuda, né? Com tratamentos medicamentosos ou não medicamentosos, vai ajudar essa mulher a vivenciar com essa sabedoria toda esse corpo, ajudar essa mulher para viver essa fase muito plena. Né? Então, assim, eu vou te dizer que nós, mulheres de 50 anos, temos tudo para sermos, para vivenciarmos a idade da loba, não com 40, com 50. Com 50 agora, né? A gente dá para esticar para 50 e muito mais. Mas a gente vai precisar de uma ajudazinha física, no corpo, né? Aí como é que faz? Fale aí para nossas, né, o pessoal que está aqui assistindo. Uma vez eu fui na sua clínica, numa reunião, e tinha uma senhora de uns 70 e poucos anos dizendo que estava muito bem obrigada com o marido dela, né? Então, conta aí como essa mulher, né, que já está nessa fase aí da menopausa, ela pode fazer para viver esse momento, né, da vida, também exercendo a sua sexualidade. Eu acho que essa é uma pergunta maravilhosa, Francisca, porque para aquela mulher que, por acaso, não viveu essa plenitude aos 40 e acha que a menopausa chegou e acabou com tudo, não acabou. Né? Que bom, né? Não acabou, porque eu recebo, né, mulheres para o tratamento da menopausa e que passam a viver uma sexualidade que nunca viveram. Né? Legal. Que se descobrem toda essa potência que a gente é, né? De ser multiorgástica, de ter liberdade. Puxa vida, né? E a terapia ajuda muito também, né? Nesse momento. Né? Então, fazer avaliação ginecológica. Eu falo assim que a assistência no climatério, ela tem pilares, né? Então, um pilar de saúde ginecológica. Então, a gente tem que ver como é que está esse corpo, colocar a casa em ordem, né? Esse corpo em ordem. Isso tem que passar por atividade física e uma alimentação legal, né? Então, assim, se você está cansada, fadigada, né? Se você não tem saúde física, você não energia, consegue subir, né? Uma escada, vai ter energia para fazer uma prática sexual, né? Não vai, né? Já quer dormir logo, né? Então, assim, tudo isso é super importante. E, é claro, a gente vai avaliar a questão da saúde mental, como é que estão os conflitos de relacionamento, se tem, como é que está você com você mesma, com a tua própria história. Isso. Então, esse é um momento bacana para a gente se resgatar. Porque esse momento, né, depois dos 50, muitas mulheres já tiveram, né, já criaram os filhos filhos já estão ficando adultos e tal. E aí essa mulher, ela tem mais tempo para ela, se ela pudesse, né, entender isso e se cuidar para viver ainda, né, muito tempo aí com qualidade. Com certeza, Francisca. Foi assim, ouvindo mulheres e fazendo grupos com mulheres que eu escrevi um e-book chamado Prazer Menopausa. Onde eu abordo esses 4 pilares. Legal. Né? De um colo, eu queria ofertar um colo para mulheres que eu não estou atendendo. Sim, então esse e-book a pessoa pode baixar lá? Pode. Ela tem acesso na plataforma Hotmart, tem um link lá na bio do meu Instagram para você acessar a plataforma Hotmart e adquirir o e-book. Então, mulheres, vocês que estão aqui assistindo, aproveitem, já manda aí para as amigas, compartilha com as amigas, deixa teu
teu like, teu comentário, perguntas, que depois a doutora Andréa dá uma olhada lá, né? Isso. E na medida do possível ela responde. E baixa o e-book, eu também vou baixar o meu, porque é bem interessante. Quanto mais a gente puder, né, ter informação. Isso. Sabe? Às vezes ficam umas neuras, um negócio que, de repente, se eu soubesse, se eu tivesse conversado com a médica, né? Se eu soubesse, sei lá, ler em algum lugar, eu já tinha tirado isso da minha cabeça, eu já tinha buscado. Eu vejo também muito você dançando. Sim. Então, como é que a dança entrou aí na sua vida? Foi agora já nesse período mais madura? Sempre gostou? E por que você dança, né? Certo. Eu vou só finalizar dizendo que o último capítulo do e-book é sobre sexualidade. Ah, legal. E explica sobre vibradores, olha aí, sobre os toys, muito legal. Eu comecei a fazer dança, balé, quando criança, e sempre gostei. Mas eu venho de uma família que dança muito. Sim. Né? De uma família que, quando toca os primeiros acordes de qualquer festa familiar, as mulheres estão todas no salão de dança. Pronto. Eu também gosto muito de dançar. Não quer saber se o marido vai dançar, não quer saber. E a vida nunca permitia, né, que eu fizesse mais alguma coisa além da atividade física, mas um belo dia eu disse, meu Deus, eu vou procurar dançar, porque eu amo aquilo e, puxa vida, preciso. E eu, claro, fiz muitas caminhadas individuais. Eu fui para o Tantra, eu fiz formação em Tantra, né, para a minha vida pessoal, para a minha vida individual. E nessa expressão corporal, eu fui buscar a dança para eu me expressar, né, para eu colocar toda a minha emoção, para eu trabalhar a expressão do meu corpo e tal. E foi maravilhoso, né? Descobri esse prazer e eu tinha muita vontade de aprender alguns ritmos que eu achava que eu não ia conseguir, que eu não sabia. E outra coisa bacana para a nossa idade, né? A gente descobrir coisas novas, aprender novas coisas. Trazer novidade, né? E desafiar a nossa mente, o nosso cognitivo, de que eu sou capaz, eu consigo aprender um novo trabalho, uma nova função, uma nova atividade. E o que eu acho interessante, isso é muito bacana, é que eu vejo você dançando, mas você dança com o professor. Sim. Você não dança com o marido. E por que eu estou trazendo isso? Porque tem muita mulher que diz, mulher, eu gosto de dançar, mas meu marido não dança nada. E aí elas ficam naquela de eu não vou porque meu marido não vai gostar e tal. E aí, o que a gente está fazendo por nós, né? Isso. Eu vou aproveitar e vou puxar esse link para a sexualidade, Franci Carmen, que é a mesma coisa das mulheres se negarem a ter prazer. E aqui, quando eu falo de prazer, de sexualidade, eu não estou falando que a sexualidade... Lembra que eu falei que sexualidade não é só sexo? Sim. Que sexualidade é aprender a ter prazer na vida. Então, quando eu recebo uma paciente e diz assim, doutor, eu não tenho prazer no sexo, eu pergunto, como é que você se dá prazer todo dia? Então, é aquela mulher que não consegue fazer nada por prazer. Então, dançar é uma forma de me dar prazer. Sim. Que não tem nada a ver com eu ter... Com sexo, né? Não tem nada a ver com eu ter uma parceria ou não. Isso. Então, eu vejo muitas mulheres, não, doutora, então assim, quando eu termino um relacionamento, então eu esqueço que eu tenho sexualidade. Eu esqueço que eu posso me dar prazer, que eu posso vivenciar minha sexualidade sozinha. Sim. Entende? Então, veja, é o fruto do patriarcado. Então, assim, o teu corpo, ele tem que estar disponível para um homem. Hoje para alguém, né? Quer dizer, eu não sou capaz de ter prazer sozinha. Na vida, eu não estou falando só de ter prazer sexual sozinha. De buscar ter prazer coisas, na vida. né, que lhe dê prazer. Sair sozinha para um restaurante, né? E abrir um bom livro e curtir uma música e uma comida gostosa. Sim. Tomar um chá, um vinho, seja o que for, né? Um vinho, uma bebida, um drink, sozinha, mas é existir. Para além dos papéis que a gente desempenha. Essa foi uma caminhada pessoal que foi muito importante para mim. Legal. Para eu me descobrir como alguém, como pessoa no mundo. A gente se acha mais interessante, né? Porque a gente gostar da gente em primeiro lugar. Aquela história, né? Que a gente sempre fala, mas você se amar em primeiro lugar. Né? Claro, primeiro faz tudo por você. E que assim a gente vai atrair relacionamentos muito mais saudáveis. Sim. Porque você não está buscando alguém que quer uma pessoa subjugada. Verdade. Né? Então, assim, muda, inclusive, a energia dos encontros. Com certeza. Porque você vai vibrar outra energia. Se arrumar também, né? Eu digo muito,
Sabe, às vezes você faz uma maquiagem, você arruma seu cabelo e aproveitando, eu vou pedir de novo para os meninos colocarem aí, né, o Salão Unique. É tão interessante, a própria Érica, que é a proprietária, ela teve a questão, né, de perder todo o cabelo. E já fez vários tratamentos, agora está voltando. Mas, de qualquer forma, ela continuou lá com a vontade dela de fazer as coisas. Ela faz atividade física, sabe? Ela se enfeita, ela se arruma. Esses dias eu vi também uma outra que estava com câncer e ela fazendo umas fotos lindíssimas, ela muito bonita, maquiada. Então, isso traz poder pra gente. É como você está falando, é viver a nossa sexualidade de várias formas, né? Isso. É buscar esses momentos, essas coisas que mostrem pra gente que a gente tem valor, que a gente é uma mulher interessante, né? Isso. Trazer alegria para dentro do nosso coração. Porque, imagina, às vezes a gente tá lá, eu pelo menos, tem dia que eu tô lá todo descabelado, esquisita, aí vai num salão, se ajeita, se arruma. Você não já volta mais animada? Então é um autocuidado, né? E você sabe o que o Tantra diz de novo? Que essa energia sexual como acesso espiritual. Então, quando você vive essa sexualidade, né? Essa energia sexual criativa que te faz abrir um podcast, o Elas Têm Poder, tu entende? É essa energia criativa que a gente pode usar essa energia para fazer sexo, para fazer filho, para escrever livro, para abrir uma clínica, fazer qualquer coisa. Para ser plena. Então, é dessa sexualidade que a gente está falando que empodera. Sim. Sabe? Então, no Tantra, a gente também aprende essa sexualidade para subir para os centros superiores e não uma sexualidade que está lá, sabe? Aquele orgasmo pequenininho, que está só no corpo físico ali, mas não está no espiritual. Não é isso? Isso. Então, mulheres, vocês que estão aqui assistindo, se estão gostando, compartilha com outras mulheres. Aqui é um assunto importantíssimo, que muitas vezes, dependendo de onde a mulher está, com quem convive, ela nunca vai escutar uma conversa dessa. Não é? Isso mesmo. Então, é tão importante a gente se abrir, eu digo muito, expandir a consciência, escutar outras coisas, sabe? Se permitir, como você falou, a entender de assuntos que você nunca viu, nunca ouviu falar. Deixa eu entender, deixa eu saber o que é Tantra. A doutora tá falando ali em Tantra, eu vou já pesquisar, entender aqui o que é isso. Se permitir, né? Não, vou fazer uma aula de mindfulness, vou fazer alguma coisa, uma dança, independente se o marido vai ficar zangado ou não, depois ele entende, não é? A gente ter a nossa própria vontade, fazer nossas coisas. Eu falo muito, aquela mãe, aquela mulher, né? Que ela viveu a vida inteira dedicada à família e aos filhos. E aí, quando chega numa época dessa, como eu hoje, né? Os filhos tudo criado. Se eu não tivesse continuado fazendo as coisas que eu gosto, criando, inventando moda, eu tava triste. Eu tava com aquela síndrome do ninho vazio, como fala, né? Se você não tivesse usando essa energia sexual vital criativa. Para fazer outras coisas. Então, vamos nos permitir, né? Vamos entender que a vida, enquanto há vida, a gente precisa estar em movimento, né? Fazendo o melhor por nós. E a sexualidade, como você já falou também aqui, ela faz parte de tudo. Né? Ela faz parte de tudo. E por que a gente não vai, né, entender um pouco mais sobre isso? Então, acho que a mensagem mais bacana que a gente pode trazer para todas vocês, né, Franci Carmen, é pensar na sexualidade não como algo profano, como algo feio, perigoso, né? feio, mas pensar na sexualidade como expansão de consciência, como empoderamento seu, né, empoderamento feminino, em todos os aspectos da sua vida, de ter uma vida mais prazerosa, mais alegre, mais espontânea, mais feliz, né? Que não está necessariamente relacionada a fazer sexo, mas inclui sim fazer um sexo de qualidade. Pois é. Eu lembro sempre, essa mulher, ela sempre está presente. Às vezes eu estou conversando com outra mulher e me vem na cabeça, que é a Hebe Camargo. Ela foi uma mulher luminosa, muito iluminada, assim, o jeito dela, a alegria, né? As coisas. Ela passou por vários perrengues, como todas nós passamos, mas eu tenho certeza que hoje, de onde ela estiver, ela diz assim: faria tudo de novo, valeu a pena, assim, porque ela era muito espontânea, alegre. Aquele programa dela, né? Ela dizia que ela se arrumava, se enfeitava toda para a plateia, né? Porque a plateia merecia ver, né, uma pessoa toda bonita, arrumada. Então, é a gente, lógico, cada uma
no seu jeito de ser, cada uma nas suas condições, no seu estilo, né? Mas buscar trazer essa novidade para a vida, porque até os filhos, até o marido também, independente, né, de primeiro lugar a gente, mas eles passam a admirar, eles passam a... Eu acho muito que o exemplo, né, o que a gente vive, o que a gente faz, vale muito mais do que tudo que a gente fala, né, que a gente estuda. Uhum. Então, quando você vê, eu acredito que quando um homem, seja ele um filho, um neto, o marido, o namorado, enfim, vê uma mulher livre, no sentido de vou fazer, vou acontecer, isso eu acho legal, vou criar isso aqui novo, eles passam a admirar. E até no casamento, né, ou no relacionamento, isso é algo que ajuda. Uhum. Porque precisa existir também essa admiração, né? Sim. Não só a atração física pelo corpo perfeito. Até porque a gente que vai ficando mais, né, avançando, a gente vai mudando o nosso corpo. É um outro corpo, não é mais aquele corpo da menininha, novinha. E a gente vai... Mas, sinceramente, hoje eu gosto mais do meu corpo do que quando eu tinha 15 anos. Sim. Né? A gente vai aprendendo, a gente vai se melhorando. Construindo esse corpo também, né? Com certeza. Através de uma alimentação, de uma atividade física, de uma suplementação, enfim. O amadurecimento do corpo também, né? Gostar, né? Que muitas vezes esse amadurecimento traz a gente para um corpo mais bonito, sim, né? Então, tem muitas questões bacanas para a gente conversar sobre empoderamento feminino. Né? Sobre sexualidade, né? Isso. Entender e desmistificando. Eu acredito muito que esse podcast, eu sempre digo, ele é um canal de luz para outras mulheres que estão ali assistindo. Eu já vi acontecer aqui, eu trago, né, vários tipos de mulheres, e de repente uma mulher ali que era muito, sabe... quadradinha em determinada coisa, aí vi uma mulher vindo aqui falando um monte de coisa diferente, mas eu achei interessante a conversa daquela mulher e tal, aí a mulher já começa a procurar aquilo. Então, a ideia aqui é realmente trazer, né, conteúdo de qualidade para que essas mulheres possam escolher. A gente não está impondo nada, a gente está deixando aí, a gente já tem, acho que quase uns 60 e poucos... episódios, e a mulher pode ali, olhar e escolher qual é a mulher que eu quero ouvir hoje. E todas estão trazendo uma mensagem que vai ajudar essa outra mulher a viver melhor. Então, o legado, vamos dizer assim, daqui, né, desse podcast é isso. Imagina que muitas vezes, muita mulher que vai assistir isso aqui nunca ouviu uma conversa dessa com uma ginecologista, porque vai lá no ginecologista, os médicos geralmente são muito ocupados, é muita coisa, chega ali, é a doença em si, né, ou é o exame de rotina, papapá, nananã, vai embora. Sim. E aí a mulher não entende, né, não busca esse conhecimento. Então, quero demais lhe agradecer, né, sei que seu tempo aqui é contado, mas assim, muito boa essa conversa, parabéns por ser essa mulher que inspira outras mulheres, né, que está aí na internet, que se permitiu ir para o Instagram, que é outra coisa também que às vezes, principalmente os médicos, hoje já está um pouco mais tranquilo, mas lá no início não era, né? E era visto até como algo pejorativo, inadequado, né? Então, parabéns você ser essa mulher que tem coragem de ir para a televisão, de ir para, né, a internet, de falar sobre sexualidade. A gente nem chegou a falar aqui, né, a questão dos vibradores, que hoje chamam... Sex toys. Sex toys, né? Os brinquedos aí que as mulheres podem também utilizar, né? Ótimos instrumentos, então, com respaldo científico. Olha aí. Bom para a saúde. Me diga só uma coisa aí para a gente finalizar. Qual a vantagem, sei lá, o benefício que uma mulher pode adquirir utilizando esse tipo de brinquedo, né? Então, os sex toys ajudam a melhorar a qualidade do orgasmo, a mulheres descobrirem o orgasmo, porque como é uma vibração muito potente, né? Ali no nervo pudendo, então estimula o clitóris com muito mais potência. Então, orgasmos mais fortes, mais rápidos, mais múltiplos. Trabalha e fortalece o assoalho pélvico, claro que sozinho você precisa de uma fisioterapeuta nesse sentido, mas assim, ajuda a tratar
é tratamento da fisioterapia para o assoalho pélvico, as disfunções do assoalho pélvico, ajuda no tratamento da incontinência urinária, né, da perda de urina. Então, é muita coisa. É interessante, então, né? Então, isso não é com só evidência científica, tá bom? Isso. Tá? Viu, mulheres? Então, não é só aquela coisa do... né, que às vezes é visto também como uma coisa errada, ou uma coisa que tem que fazer, isso, que é escondido. Não é errado, pelo contrário, é ótimo para a saúde e é auxiliar importante no tratamento de várias disfunções sexuais, como eu comentei, e também de problemas urinários e pélvicos femininos, alívio de dor, vaginismo, dispareunia, de dor, é muito bacana e importante, né? Então, é meio, né? É um meio. Eu não acho que seja fim em si mesmo. Sim. Mas é meio. Legal. Pra gente elevar essa energia sexual lá pro topo. Ó aí, meninas. Então, vocês que estão assistindo, né? Vamos lá, compartilha. Porque é importante. Eu, pelo menos, não sabia que também tinha esse benefício aí. Todos. Para a saúde mesmo da mulher, né? Sim. Então, eu queria muito, assim, lhe agradecer. Mas antes da gente completar aqui nossa conversa hoje, finalizar, eu queria lhe perguntar mais uma vez para você, o que é uma mulher poderosa para você hoje, dentro dessa temática que a gente está conversando aqui? Uma mulher poderosa é uma mulher que se conhece, né? Que conhece os meandros do seu prazer, do seu corpo, das suas emoções e que usa todo o poder dessa sexualidade para viver uma vida alegre, espontânea, feliz e luminosa. Legal. E qual foi o seu superpoder que lhe trouxe, né, para chegar hoje aqui, nesse momento da sua vida, falando livremente sobre sexualidade, né, sobre sex toys, enfim, tudo mais? Franci Carmen, uma vontade absurda de me conhecer. Né? Eu acho que o autoconhecimento, ele dirige, assim, a minha vida. Verdade. E, assim, uma coragem muito grande. Foi lendo um livro do Osho, do Tantra, que eu aprendi que ser corajosa não é não ter medo. Porque eu sempre me senti muito medrosa. E eu tenho grandes medos e coragens absurdas, como já dizia a poeta. Mas quando eu descobri que eu podia caminhar com o meu medo mesmo, com todos os meus medos. Legal. E o autoconhecimento sempre me guiou. Essa coragem de, eu quero saber daquilo, eu quero conhecer. Não, tem algo aqui que pode ser melhor. Não, sabe? Eu tenho um prazer aqui, mas espera aí que eu acho que tem um cantinho para ir além. Legal. Muito bom, viu, minha gente? Ó, autoconhecimento. Sempre a gente fala aqui e às vezes as pessoas acham que isso é bobagem, que isso é porque todo mundo hoje fala e tal. Aí vai ali ler um livro e não, já sei. Né? Mas é muito mais do que isso. É experimentar. Né? É buscar, né? Essa eterna experimentar. busca. E mudou tudo quando eu experimentei no corpo. Legal. Mudou tudo. Muito né? bem. O Tantra mudou a minha vida. Pois, ó, e o livro, qual é o título? Você lembra do título? Prazer Menopausa. Prazer Menopausa, que a gente baixa lá no link do seu Instagram, né? Da bio. Isso. Então, gente, quem quiser conhecer um pouco mais da doutora Andréa, é só ir pro Instagram dela. A gente vai deixar o @, aí os meninos vão colocar. Agradecer mais uma vez, foi muito legal, assim. É muito importante esse tipo de conversa. Sim. Ainda mais nesse mês aqui que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Aí tem muita coisa de coquetel, disso e daquilo. Mas no final das contas, o que vale é a gente estar se conhecendo, né? Cada vez mais. São informações como essas que fazem a gente caminhar com mais segurança, apesar do medo. Né? A gente vai com medo mesmo e vai se experimentando, não é isso? E pegando nas mãos de outras mulheres. De outras mulheres. Porque isso, eu tive mulheres espetaculares, né? Que seguraram nas minhas mãos e disseram, vamos, já passei por isso. Então, isso sempre me emociona muito. É muito importante. Muito. Eu acho muito bonito. Muitas mulheres importantes que me ajudaram nessa caminhada. Às vezes eu tô ali, às vezes tem uma mulher que está fazendo uma massagem, a outra que está fazendo uma liberação, que está doendo aqui e tal. E eu sempre, enquanto está acontecendo aquilo, eu fico agradecendo a Deus a vida daquela mulher. Porque tem tanta mulher mesmo que chega, né? Que ajuda a gente, que dá a mão, que orienta. E esse é o verdadeiro sentido, né? Da gente estar aqui
E, enfim, está se fortalecendo cada vez mais. Esses movimentos femininos, tem o seu lá das mulheres menopausadas, né? Isso. Tem o meu, que é o Café com Elas, também, que é muito legal. Então, a gente vai junto, cada uma... Aumentando essa rede. Cada uma no que sabe fazer, no que pode oferecer. Sim. E a outra sabendo receber também, se abrindo, né, para receber. Porque não adianta, se a gente não se abre, nada acontece, né? Com certeza. E aí a vida vai ficando mais interessante, né? Vai ficando mais leve. Sim. Apesar de todos os desafios que a gente tem, não é isso? Isso. Você quer deixar mais alguma mensagem para nossa audiência? Se quiser deixar uma mensagem final aí para essa mulher que está aqui. Não tenham medo. Aliás, tenham medo, mas vão com medo mesmo, né? Com muita vontade de fazer essa transformação pessoal, que vale muito a pena. Né? É quando a gente se transforma dentro que a gente transforma o mundo ao redor da gente. Isso é absolutamente verdade. Verdade. Pois muito obrigada. E em breve, quem sabe, a gente se encontra de novo por outras conversas, né? E você que está aqui, continua aqui com a gente. Toda quarta-feira tem episódio novo, com uma mulher maravilhosa vindo aqui para trazer conteúdo de qualidade, para despertar o seu poder. Porque todas nós somos poderosas. Basta a gente se abrir, como a gente falou aqui. Então, um abraço e até o nosso próximo episódio.